instantes, você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Tema da pregação: você nasceu para voar ou para nadar? Olha o tema da pregação: você nasceu para voar ou para nadar? Você nasceu para voar ou nadar? Vamos lá, repete comigo. Você nasceu para voar ou nadar? É uma pergunta. Você nasceu para voar ou nadar? Pergunte, por favor, com respeito a quem está do seu lado. Você nasceu para voar ou nadar? Queria que você entendesse que nascer para voar ou nascer para nadar, né, é apenas uma expressão que vamos usar aqui para identificar. É apenas uma expressão que vamos usar aqui para identificar a nossa missão, posição, cargo. É descobrir se estamos fazendo a coisa certa, na posição certa. Será que nós estamos fazendo a coisa certa, na posição certa? Percebe que o tema "você nasceu para voar ou nadar" é apenas uma expressão que vamos usar aqui para identificar, para você encontrar uma identidade, descobrir a sua real identidade, o verdadeiro motivo pelo qual você nasceu. Por isso da pergunta: você nasceu para voar ou nadar? Parece até que falar voar, todo mundo quer voar. Mas se você nasceu para nadar, que diferença faz? Você só tem que saber se colocar, se posicionar, se identificar. Entende? Porque aí você vai ter alegria na sua vida. E é tão ruim quando nós estamos fazendo algo que não é da gente. É tão ruim quando estamos fazendo algo que não fomos chamados para fazer. E fazemos meio que empurrando com a barriga, tentando dar o melhor, mas sempre existirá uma frustração. Sempre existirá uma realização falsa. Nunca uma realização verdadeira. Porque a realização verdadeira, satisfatória, é quando eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Está entendendo? Essa é que é a verdade. Nós vamos começar com um texto que é o de primeira aos Coríntios, capítulo 7. Quero que você já abra sua Bíblia. E só para você entender, 1 aos Coríntios, capítulo 7. Só para você entender, apesar, né, do capítulo 7. Apesar do capítulo 7 de 1 aos Coríntios tratar sobre resposta e perguntas acerca do casamento, não podemos esquecer que a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Eu posso ler um texto que fala sobre um assunto, mas eu uso um versículo daquele texto para pregar. Mas não tem nada a ver, porque aquele versículo está falando sobre outra coisa. A palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. E não importa em que ocasião e como ela estará sendo colocada numa pregação. Se atente a isso. Ela é renovadora.
ela é para edificar. Então, por esse motivo, para explicar sobre esse tema, você nasceu para voar ou nadar, nós vamos observar o versículo de número 20, que diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Vamos ler juntos? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Vamos de novo? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Deixa eu explicar uma coisinha. Um dos desafios da paternidade, no caso dos pais, é ajudar o filho a descobrir se nasceu para voar ou se nasceu para nadar. Isso é um dos desafios da paternidade, dos pais. É fazer o filho, é ajudar o filho a descobrir se ele nasceu para voar ou se ele nasceu para nadar. E não querer impor no filho o que você acha que ele tem que ser. Mas trabalhar o coração dele e fazê-lo descobrir. Filho, você tem talento para isso. Eu já vi pais pressionando os filhos e dizendo, quando ele crescer ele vai ser igual a mim, vai ter a minha profissão. E realmente há muitos filhos que se deram certo com isso. Foi descoberto realmente que o talento era aquele. Entende o que eu falo ou não? O meu pai, por exemplo, ele era técnico em eletrônica. Um bom profissional, o melhor da região. Vinha gente de São José do Rio Preto, que é a nossa região, de Votuporanga, Jales, Fernandópolis, onde nós morávamos, iam até Santa Fé do Sul, na cidadezinha onde a gente morou, se consultar com ele. Técnico em eletrônica. Com os meus 9 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, ele já começava a me puxar pelo braço, já me levava para ensinar a profissão dele para mim. Está entendendo isso? E ele insistiu, e eu era ainda um menino. E ele tal, e eu fiquei curioso com algumas coisas. Soldava, tirava rádio de carro, abria televisão, olhava aqueles tubos de televisão, que na época era tubo, Telefunken, lembra? Válvula, playback, tudo isso eu conheço um pouco. Transistor e vai lá, aquelas peças doidas. Aos 13 anos de idade, foi descoberto que eu tinha uma outra vocação. Uma outra vocação. Pregar o Evangelho do Senhor. Deus me chamou para isso. Descobri. Vocês conseguem entender? Que isso é um desafio que os pais têm. Só que eu quero que você observe o seguinte. Esse é um desafio que também se estende a cada um de nós. É um desafio que se estende a cada um de nós. Para que você nasceu? É uma pergunta. Para que você nasceu? Não adianta eu querer impor, você vai ser isso. Claro que é do meu desejo, é da minha vontade, é do meu gosto, que o meu filho Adriel se tornasse um pastor como eu. Mas eu já percebi que ele não tem essa chamada. E aí eu fico então empurrando ele, forçando ele a ser o que eu quero que ele seja.
E de repente ele pode até fazer um curso de teologia para conhecer a Bíblia, as histórias. Gente, mesmo assim não vai dar certo. Por quê? Não é a praia dele. E eu percebia que o Adriel, ele começou a crescer, e não tirava o olho desse instrumento aqui. Desde menininho já queria, ele subia comigo no púlpito, no altar da igreja, pequenininho. Tentei colocar nele o dom do canto. Você vai cantar. Não adiantou também. Canta aqui comigo, canta. Pequenininho até que ele cantava. Mas foi crescendo, você vai cantar hoje. Não adianta. O negócio dele era a bateria, ele ficava olhando. Bateria. Aí. Falando de ministério aqui, né? Aí. Se vocacionou, olhou para a bateria. Está servindo a Deus do mesmo jeito. Consegue entender isso? O segredo é fazer o filho descobrir. Ajudar o filho a descobrir. Se ele nasceu para voar ou nadar. E não impor nada nele. Mas eu quero repetir que esse desafio se estende também a nós. E não importa a idade. Vou repetir, esse desafio se estende também a nós. Quero ler um texto com vocês agora. Mesmo livro, só que o capítulo 12. Por favor. Mesmo livro, só que o capítulo de número 12. E nós vamos ler do 14 ao 18. Do 14 ao 18. 4 versículos apenas. Todo mundo pronto? Vamos lá então. Porque também o corpo não é um só membro, mas o quê? Muitos. E é verdade, olha o corpo aqui, ó. Não tem vários membros? Vários membros. Ele não é um só, ele tem muitos membros. Vai vendo. 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Agora, só porque o pé não é mão, ele não pertence ao corpo? Ele está excluído do corpo? É isso que está dizendo o texto, está ouvindo ou não? Só porque o pé não é mão, ele não é do corpo? Não, ele é do corpo também. Amém? Estão ouvindo? Estão entendendo? Olha o versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ué, só porque a orelha não é olho, ela não quer dizer que ela não é do corpo? Não, ela é do corpo também. Tudo bem aqui? Posso continuar lendo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse o quê? Olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí vem o versículo 18. Mas agora Deus colocou. Quem? Deus. Deus colocou os membros no corpo. Leia agora. Cada um como quis. Amém? Sabe o que eu estou enxergando aqui? Imagine se todo esse corpo aqui, ó, que vocês estão vendo, fosse olho. Prestou atenção na minha colocação? O que eu disse? Quê? Imagine se todo esse corpo aqui fosse olho. Gente, tem gente que olha assim para vocês e já fica assustado. Dá um medo danado, não dá? Olha assim, ó, fica com medo. Dá medo, gente.
Eu lembro quando meu pai, ele olhava para mim assim, que eu fazia arte, ele dava aquela olhada, meu Deus do céu, tremia. Agora você imagina esse corpo aqui, todo olho. Seria muito assustador, ninguém ficaria perto de mim. Imagina se todo esse corpo aqui fosse orelha. Gente, às vezes tem uns que a gente olha assim, nossa, olha a orelha aqui, olha o orelhão. Você imagina que orelhão ia ser? A gente olha para um às vezes, da cabecinha pequenininha, uma orelha desse tamanho. Parece até aquele desenho lá, o do Jumbo, não é? Dumbo. É coisa séria. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Seria um orelhão, meu Deus do céu. Imagina se fosse tudo isso aqui, esse nariz, esse corpo fosse todo nariz. Já tem gente que a gente olha, a canapa, né? A napa daquela. Não é assim que a gente fala às vezes? É complicado. Mas Deus é inteligente. Diga, Deus é inteligente. Sabe o que está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se faz necessário o olho. Diga, se faz necessário o olho. Mas também o ouvido. Se faz necessário o ouvido, gente. Mas também o olfato. A sensibilidade de cheirar, de sentir o cheiro das coisas. E isso se faz necessário. Ou não faz? Sim. O que Deus está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: é que cada um deve de estar onde tem de estar. Prestou atenção nisso? Cada um deve de estar onde deve de estar. Cada um no seu lugar. Linguagem popular, cada um no seu quadrado. Linguagem popular, cada macaco no seu galho. E se eu estou tentando mudar isso, quem vai sofrer sou eu. Porque eu não estou no quadrado onde eu devo de estar. Eu não estou na praia onde eu devo de estar. Eu não estou no galho onde eu devo de estar. Eu estou na posição errada, fazendo o que não é para fazer. Há muitos anos atrás, eu conheci um jovem casado, tinha já família, filhos, na cidade do interior. Pensa num rapaz abençoado, era ele. Pensa num rapaz talentoso, era ele. Pensa num cara que todo mundo queria que esse fosse pastor, inclusive eu. Vários pastores passaram naquela cidade, vários pastores tentaram convencer esse rapaz, você tem que ser pastor, você tem que ser pastor, você tem que ser pastor. Eu quando cheguei na cidade, eu tive a mesma sensação, a mesma reação. Um homem talentoso, sabe aquele auxiliar, que sabe auxiliar a ausência do pastor? Aquele que quando você fala assim, olha, eu não vou estar, e você pode se ausentar e ficar tranquilo, que ele dá conta. Bom, menino bom. Eu mesmo cheguei nele e disse, rapaz, você tem que largar tudo e se lançar para a obra. Você tem que ser pastor. Está entendendo isso? E ele nunca quis ser pastor. Gente, se ele tivesse ouvido a mim, os outros, talvez ele estaria até desviado hoje. Ele continua auxiliando, mas não pastor. E um bom auxiliar. Por quê? Está no quadrado dele.
está na área dele. Tá ouvindo ou não? Gente, preste atenção aqui em mim. Imagina que se todos fossem pastores, pastor, ia pregar para quem? Agora imagina se todos aqui, eu, você, membro, quem ia pregar para a gente? Se todo mundo fosse membro? Quem está entendendo o que eu estou falando? Imagine se todos fossem músicos. Eu disse? E os cantores? Não ia ter cantor. Se fossem todos cantores, cadê os músicos? Sabe como é que Deus sabe? Deus sabe fazer a coisa. Vou repetir, Deus é inteligente. Tem filho que nasceu para voar, tem filho que nasceu para nadar. O que você não pode, ou que não pode acontecer, é o que está lá em Gálatas, capítulo de número 6. Abra a Bíblia. O que não pode acontecer é o que está lá em Gálatas, capítulo 6. Vamos lá. Eu disse em Gálatas, capítulo 6. O que foi que eu disse? Gálatas, capítulo 6. Posso ler? Olha o que está escrito, meu Deus do céu. Versículo 3, posso ler? Olha o 3 aí, ó, observe aí. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada. O que está escrito? Olha, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha o versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Ou seja, cada um examine os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Cada um no seu lugar. Não adianta impor, não adianta forçar, porque não vai funcionar direito. A pessoa pode até fazer, mas não vai funcionar. Estão conseguindo observar isso? É terrível, irmãos. Terrível quando uma pessoa faz aquilo para o qual ela não nasceu para fazer. É terrível quando uma pessoa faz aquilo para o qual ela não nasceu para fazer. Olha para mim. Isso estressa, isso cansa e isso deprime. Isso estressa, isso cansa e isso deprime. O que estressa, o que cansa, o que deprime é fazer aquilo para o qual não nascemos para fazer. Posso abrir hoje o verbo aqui? Só 3, então vou ficar quietinho, que é melhor. Eu vou abrir o verbo então. É por isso que existem médicos insuportáveis. É por isso que existem advogados intragáveis. É por isso que existem dentistas mal-humorados, pastores sem vocação alguma, e etc. Por quê? São pessoas que nasceram para nadar e estão querendo voar. Outros nasceram para voar e estão querendo nadar. É aí que está o problema. E sinceramente, quando você descobre, ou quando você descobrir que nasceu para voar, ou que nasceu para nadar, sabe o que vai existir? Haverá produtividade naquilo que você está fazendo, haverá alegria no que você está fazendo, e haverá satisfação na missão que você está fazendo.
Você está realizado, você está feliz. Se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, pode ter certeza, haverá produtividade, haverá alegria e haverá satisfação na missão que você está cumprindo. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Está entendendo isso? Alegria de fazer o que eu faço. E talvez se eu falar para você, você vai pregar domingo que vem aqui. Você pode até pregar, mas vai te dar uma tremedeira, vai te dar uma coceira, vai te dar uns negócios ruins. Você vai tontear, você vai... Por quê? Porque não é a tua praia, mas você vai pregar, você até prega. E pode ser que seja a primeira e última, né? Pastor, pelo amor de Deus, não me chama nunca mais. Por quê? Não é a tua praia. É como se eu também fosse convidado por você a fazer o que você faz. Posso até fazer, gente. Mas não vai ter a mesma satisfação, a mesma alegria, a mesma produtividade no cumprimento daquela missão. E o gostoso é você fazer com gosto, com vontade, o que você sabe fazer. O que você foi chamado para fazer. Sabe qual vai ser o resultado final de tudo isso? Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Segunda carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, né? Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Já estamos terminando, tá bom? Eu falei segunda o quê? Isso, segunda de Pedro 1, né? Nós vamos ler 2 versículos. Olha como é que é recompensador estar no lugar, na posição certa, fazendo o que fomos chamados para fazer. Se nadar ou voar, não importa, eu só tenho que descobrir se eu nasci para voar ou se eu nasci para nadar. E quando eu descobrir, eu nasci para isso, o resultado é satisfatório. Olha o que diz aí, 2 versículos, 10 e 11. O 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Escute agora. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amém? Você nunca vai ser uma pessoa insatisfeita, insegura, frustrada. Não haverá tropeço. Você está no caminho certo, fazendo a coisa certa. E olha que bonito, o que vem de bênção para nós está no 11, olha lá. Porque assim vos será amplamente concedida, meu Deus, olha isso, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai entrar com mais confiança, com alegria, com gosto, com vontade. Você vai fazer como Paulo. Sabe o que Paulo falou? Combati o bom combate. Olha o que ele fala. Acabei a carreira, todo feliz. Cumpri a minha missão, com alegria. E guardei a fé. E assim ele conseguiu entrar e recebeu a coroa. Eu vou ler o mesmo texto para vocês, só que pela versão NVI. Olha o que diz. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você estará pronto, preparado, você estará com satisfação, provido quando entrar, ricamente provido quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está terminando sua carreira, mas está terminando com satisfação, com alegria. Você está se aposentando, mas está se aposentando com orgulho, porque você cumpriu tua tarefa. Amém?
Então escute, ajude os seus a descobrir para que eles nasceram. E ajude a si próprio também, procure se identificar, se encontrar. Você vai ver que Deus vai abençoar. Deus vai estar ali naquele projeto, naquele negócio. Quem crê, diga amém. E se você entendeu, aplauda o Senhor. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!